Galerinha, revisão da evolução do modelo atômico. Eu preciso salientar que ela é dividida em duas partes. Primeiro, dos gregos até Rutherford e depois, modelo de Bohr. Então, bora começar pela seguinte relação. Os pilares da ciência são construídos sobrepondo-se de ideias e buscando aperfeiçoamento. E foi assim que aconteceu toda a evolução do modelo atômico. Existia um modelo, quando se aparecia uma nova ideia ou uma nova descoberta, que não mais atendia o que o modelo atômico anterior sugeria, ele era sobreposto. E desse jeito, toda a relação de modelo atômico aconteceu. A primeira vez que falamos na possibilidade de divisão, que falou-se de átomo, foi aqui. Em 450 anos antes de Cristo, Leucipo, Demócrito e Epicuro falou da possibilidade da matéria poder ser dividida. E como esses caras falaram isso? Trazendo para os nossos dias, imagine você de bem longe, imagine ali na barra, você lá de cima da balustrada olhando a areia. Você vai ver a areia como uma coisa só, aquilo branco como um todo. Mas se você chega perto, você vai ver que aquele todo é formado por grãozinhos, né? Grãozinhos pequenos. Então, foi com esse pensamento que esses caras chegaram a acreditar que a matéria era dividida. Ó, matérias divididas em pedaços cada vez menores seriam invisíveis ao olho humano. Foi uma alusão que a gente fez com o exemplo que dei. Mas de longe você não consegue visualizar o grãozinho. Você consegue ver o todo. Só vai ver de perto, não é isso? Então foi com esse pensamento. Mas esses caras tinham a oposição de Aristóteles, que tinha uma influência na época muito grande na realeza, e tinha ao redor dele a crença de que o conhecimento estava ali. Então o que Aristóteles falava era lei, era o certo. Então, ele disse, não existe matéria divisível. A matéria ela é contínua. E ainda negou a existência de átomos e espaços vazios. E completou o universo, a matéria é formada por fogo, água, terra e ar. E com esse pensamento, Aristóteles sossegou, pelo menos deixou um bom tempo, sem se falar na possibilidade de divisão da matéria. Mas aí, acontecimentos vieram. Os alquimistas, o surgimento do alquimista foi um grande pontapé para a evolução do contexto químico. Esses caras até hoje trazem contribuições de substâncias. Álcool, ácido sulfúrico, ácido nítrico, que a gente conhece hoje, foi descoberto por esse cara lá na Idade Média. Esses caras já tinham um fator preponderante. Outro surgimento, iatroquímica, que é o mais perto que temos de medicina hoje, aparecimento da sociedade científica, o caráter científico da química começa a ser firmado, ou seja, eu não tenho que dizer que isso é aquilo, como Aristóteles falava, ele tem que provar, ou experimentalmente, ou até então, que comprovasse de forma filosófica, mas com o entendimento do que já se conhecia. E isso era o que a química começou a se firmar. As leis ponderais, que foi uma contribuição fantástica para que a gente tivesse o primeiro modelo atômico postulado por Dalton. E Dalton, através das leis ponderais e mais dos outros acontecimentos, fez a seguinte hipótese. A matéria é constituída de átomos indivisíveis e de espaços vazios. Então, como ele estava no intermédio da situação, ele atendeu tanto a Aristóteles, com a indivisibilidade do átomo, como também aos gregos, dizendo que há um espaço vazio. Mas, no entanto, o átomo para Dalton é o quê? Indivisível. Talvez por essa cronologia que a gente tenha o nome do modelo bola de bilhar. E aí, outra teoria de Dalton, um conjunto de átomos com o mesmo tamanho constitui um elemento químico. Ele traz isso das leis ponderais. Traz também que a combinação de diferentes elementos originavam diferentes substâncias, leis ponderais. Cada tipo de átomo seria constituído por um peso atômico. A gente tem a primeira relação de massa molecular, né, na história, olha que fantástico. Mas ele está trazendo uma relação também das leis ponderais.
E finda dizendo que os átomos não são criados nem destruídos, ó a relação de indivisibilidade, são rearranjados nas reações. Com essa teoria, com esse postulado, Dalton firma o primeiro modelo atômico da história, que é o modelo bola de bilhar, beleza? Vamos fazer umas questõezinhas só para afirmar. Ó, a questão diz: qual das alternativas a seguir não apresentam um dos postulados propostos por John Dalton em seu modelo atômico? Não apresenta. Legal? Então, a letra A. Substâncias químicas diferentes são formadas pela combinação de átomos diferentes, que é uma relação das leis ponderais verdadeiras. Se é verdadeira, ele apresenta e não apresenta. Então, essa é a verdadeira. Ele quer a falsa, não apresenta. Letra B. Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns dos outros. Dalton fala isso no seu postulado, porque ele usa isso das leis ponderais. Então, não é a letra B. Letra C. O peso relativo de dois átomos pode ser utilizado para diferenciá-los. Sim, Dalton fala isso. Inclusive, é a primeira vez na história que falamos de massa molar, né? Letra D. Um átomo tem um conjunto de energia disponíveis para seus elétrons, isto é, a energia de um elétron em um átomo é quantizada. Falso. Qual foi o momento que Dalton falou do seu postulado de elétrons? Na verdade, nem se tinha ainda a ideia de elétrons. Se não tinha a ideia de elétrons, não estaria no postulado de Dalton. Então, essa é o que ele quer que não apresenta no postulado de Dalton. Então, essa é a falsa dentre as demais, beleza? Outra questãozinha. Ele me diz o seguinte, que a respeito de um dos primeiros modelos atômicos propostos por John Dalton, antecessor do modelo atômico de Thomson, assinale a alternativa correta. Ele quer agora a correta. Bem, de baixo para cima. Seu modelo propõe a existência de uma nuvem de elétrons em volta do núcleo atômico, que é a letra E. Elétrons? Núcleo atômico? Não atende à perspectiva de Dalton. Não é isso? Se é correta, não é essa. Letra D. Seu modelo propõe que os elétrons orbitam o núcleo positivo dos átomos em níveis de energia bem definidos. Pô, nível de energia, núcleo positivo, não se tinha esse pensamento naquela época, na época de Dalton. Então, falsa, não é essa. Ele quer a correta. Letra C. Seu modelo atômico propõe a existência de uma eletrosfera ao redor de um núcleo atômico de carga positiva. Não se falava de carga, amor. Na época de Dalton, não tinha relação de carga. Falsa. Letra B. Para Dalton, os átomos de uma mesma substância são idênticos, esféricos e indivisíveis. Correto, ó. Esférico, fazendo alusão à bola de bilhar. E indivisíveis e idênticos. A resposta correta? Letra B. Bora ver a A só para não deixar ela quietinha. Para Dalton, os átomos apresentam estrutura interna de carga positiva e pequenas partículas. Partículas é a relação de elétrons, prótons que a gente vai ver lá na frente, mas não no modelo de Dalton. Então, o modelo de Dalton é a relação apenas de elementos idênticos, esféricos e indivisível. O modelo de Dalton é um modelo indivisível, valeu? Então, ó, apareceu novas relações. Primeiro aqui, uma descoberta. A ampola de Cook viu que quando se dava uma descarga em um gás, aqui o caso um gás neon, em um potencial elétrico elevadíssimo, se tinha uma cor, aparecia um elétron de cor na parte positiva. E aí ele viu também que se essa potência fosse mais elevada ainda, havia uma continuidade da luz. A luz era contínua e terminava, contínua e interrompida, saindo de um polo para outro. A gente vê até hoje isso, né? Nos letreiros aí, das lojas, fazendo a propaganda. É a mesma coisa. E só foi a ampola de Cook, através dos raios catódicos, que se fez essa experiência. Colocou polos distintos e se deu a descarga nesse gás aqui. Quando a descarga foi dada, viu-se que a luz fazia uma curva no sentido positivo. Se ela fazia essa relação no sentido positivo,
Lembra que os opostos se atraem? Então, ó, haveria alguma coisa na luz que tinha carga negativa. Foi o primeiro pensamento de quem? O primeiro pensamento desse cara aqui, ó, Thomson, que disse, poxa, cara, se há uma relação da luz em direção à parte positiva, ali era negativo. Se era negativo, há cargas negativas no átomo. Lembra que também já tinha por Goldstein descoberto a carga positiva. Achava que o átomo era formado por tudo positivo. E aí Thomson disse, não, tem que ter negativo. E qual foi o modelo de Thomson? Modelo pudim de passas. Por que pudim de passa? Porque o átomo, ele era todo positivo, com o quê? Com cargas negativas incrustadas, como se fosse pudim de passas. Trazendo alusão para a nossa região. Imagine a melancia, quando você tira aquela parte verde, a casca dela grossa, você vai ter a polpa vermelha como se fosse positivo todo, e o carocinho preto como se fosse elétrons incrustados ali dentro. Se você pensar além, cortando o maracujá no meio, você vai ter duas partes. Uma parte amarelazinha e uma parte que seria o todo, que seria o positivo, e com os caroçozinhos pretos incrustados, que seria a carga negativa, fazendo alusão ao nosso dia a dia. E esse é o modelo de Thomson. Ah, já havia possibilidade de divisão? Sim, porque já havia possibilidade de divisão. Por quê? Porque eu poderia tirar a carga positiva atraindo ela com uma negativa, ou a negativa atraindo ela com um positivo. Na verdade, é tirar a negativa atraindo com o positivo. E aí, a gente traz duas questõezinhas para também firmar essa relação de Thomson. Segundo modelo de Thomson, o átomo, letra A, poderia ser caracterizado por uma esfera gelatinosa com carga positiva, na qual estariam incrustados elétrons neutralizando a carga positiva. Verdadeiro? Pô, aparentemente sim. Mas bora ver as outras? Não é maciço, mas é formado por um núcleo com carga positiva, no qual se conta núcleo. Thomson não falou de núcleo, ele falou um todo, mas não de núcleo. Legal? Um núcleo com carga positiva, no qual se concentra praticamente toda a sua massa e ao redor do qual ficam os elétrons neutralizando a carga positiva. Falso. Se falou de núcleo e nem que havia ao redor dele elétrons. Letra C. É formado por elétrons que giram ao redor do núcleo, não se falava de núcleo em Thomson. Então, letra C também é falsa. Letra D. É neutro, cercado de elétrons que estariam dispostos ao redor do núcleo. Falso. Não se fala de núcleo em Thomson. É formado por um pequeno núcleo maciço. Falso. A resposta verdadeira é o quê? Letra A. Por quê? Poderia ser caracterizado por uma esfera gelatinosa com carga positiva, na qual estaria incrustados os elétrons neutralizando as cargas positivas. Então, se diz o todo positivo com elétrons negativos incrustados nesse todo. Beleza? Outra questãozinha. Qual dos pesquisadores abaixo foi responsável por desenvolver um experimento que auxiliou Thomson na descoberta do elétron? Pô, a gente viu que o desvio da luz foi descoberta através da ampola de Cook. Então, a resposta é ampola de Cook, beleza? Então, ó, essa é a relação de Thomson. Aqui é a radioatividade, ó, descoberta, que vai propor um novo modelo. E que descobriu-se através de Marie Curie as partículas alfa, gama e beta. O que? Ela colocou na disposição de uma fonte radioativa o aparato positivo e negativo. E aí você viu o desvio da alfa para o lado negativo, a gama reta e a beta para o lado positivo. Se a alfa foi para o lado negativo, isso denota que a partícula alfa é positiva, porque os opostos se atraem. Se o beta veio para o lado positivo, isso denota que a beta é negativa, porque os opostos se atraem. E o alfa é desprovido de relação positiva ou negativa, tanto que ele não foi para nenhum dos dois lados.
Essa foi a relação da radioatividade que promoveu a Rutherford a possibilidade do modelo, que a gente vai ver aqui agora. Ele deu com um fator radioativo, uma descarga sobre uma placa de metal, de zinco, e com uma lâmina de ouro entre essa placa. Quando ele deu esse jato radioativo, ele verificou que alguns jatos radioativos passaram. A luminosidade alcançava a placa de zinco, fazendo com que o contexto de Thomson fosse descartado. Por quê? Porque Thomson disse que ele era maciço, que ele tinha uma relação positiva no todo com o positivo incrustado. Aí o que é que Rutherford pensou? Pô, se ele fosse como Thomson disse, tinha que retornar todos os raios e não passar raios. Então, existe alguma coisa aí que Thomson não explicou. E aí, o que foi que ele pensou? Ele pensou o seguinte, que ó, os raios que voltaram, que foram muito poucos, se chocou com algo pequenininho, algo muito pequeno, que fez esses raios voltarem, que ele denominou núcleo, e os raios que passaram e que foram muitos, então o espaço era muito maior, ele era formado por elétrons que, por ser pequeno, em relação à carga alfa, que foi a que foi disposta sobre eles, tinha sobreposição, ele empurrava no zinco, e aí você via a luminosidade quando o raio luminoso, a partícula alfa, se chocava com a placa de zinco, e a que desviava é porque tinha a relação de cargas opostas, ou seja, esse núcleo deve ser positivo. Por que esse núcleo deve ser positivo? Porque quando essa carga positiva, que era a alfa, vinha na sua direção, tinha-se uma repulsão, tá vendo? Cargas iguais, repulsão. E aí ele não vinha nesse sentido, ele fazia o desvio. E por isso ele chegou à conclusão que essa parte muito pequena que ele denominou núcleo era positivo, e que essa parte grande, onde passava muitos raios alfas, era negativa, e que o elétron não suportava o impacto da relação, que é da massa grande do alfa. Legal? E aí ele configurou essas observações, que a maior parte das partículas atravessava a lâmina, que foi o que eu lhe disse. Deve haver um átomo, uma região central, onde está a sua massa, que denominou núcleo. Poucas partículas não atravessavam a lâmina. A maior parte do átomo deve ser vazio. Na verdade, a relação unificava os elétrons. Algumas partículas sofriam desvio. Então, esse núcleo é positivo, já que a partícula alfa é positiva, tinha essa repulsão. E aí, Rutherford não conseguiu provar algumas coisas que já se tinha conhecimento, e criou-se a instabilidade do átomo de Rutherford. O que seria? Mas o átomo de Rutherford foi chamado de sistema planetário. Você lembra disso? Por que sistema planetário? O núcleo fazia alusão ao Sol, e os elétrons ao redor dele faz-se alusão aos planetas. E aí, como está aqui o núcleo, e aqui ao redor, os planetas giravam. Era o que Rutherford dizia. Só que a relação química da época já dizia, mas esse átomo, esse elétron, mais que ficasse aqui negativo, não seria atraído por esse positivo? Aí ele disse, é porque ele ficava rodando numa velocidade tão grande que essa atração não acontecia. Mas a ciência já sabia que por mais que ele ficasse rodando, acontecia o quê? A queda. Porque cargas opostas não se atraem. Se aqui é positivo e aqui é negativo, tinha que acontecer isso. E se fosse tão rápido como como Rutherford disse, ele ia rodar, mas ia se aproximando, se aproximando até se colabar, até a atração entre os dois. Então, Rutherford não conseguiu mostrar porquê, e tinha que ter a relação experimental, e isso ficou conhecido como a instabilidade de Rutherford, beleza? Bora fazer algumas questõezinhas só para fixar? Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de, letra A,
elétrons mergulhados em uma massa homogênea de carga positiva? Falso. Elétron mergulhado em uma massa homogênea? Não, era uma massa pequenininha, não é isso? De carga positiva, muito pequena. Inclusive, ele fez uma alusão que o espaço vazio que a gente hoje sabe que é a eletrosfera é 10.000 vezes maior do que o núcleo. Legal? Então, isso é falso. Letra B. Uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons. Uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons? Não. Tinha-se espaços definidos. Núcleo, próton, eletrosfera, elétron, não é isso? Letra C. Um núcleo de massa desprezível comparado com a massa do elétron, ao inverso. Era a eletrosfera que tinha uma massa desprezível, o tamanho eram os elétrons, que não conseguia segurar as partículas alfa que empurrava para a placa de zinco. Você lembra da experiência? E a letra D diz que uma região central com carga negativa. Pô, região central é o núcleo não tem carga negativa. A carga é positiva, então a D é falsa. Nos resta E, que é a verdadeira. Um núcleo muito pequeno de carga positiva cercada por elétrons. A E é a verdadeira, beleza? Mais uma questãozinha. O átomo de Rutherford, 1911, foi comparado ao sistema planetário, inclusive. O nome do modelo de Rutherford é modelo planetário. O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera os planetas, o que eu tinha dito no instante. A eletrosfera é a região do átomo que contém as partículas de carga elétrica negativa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Porque a eletrosfera é formada por elétrons e os elétrons são negativos. Legal? Bora ver demais? A resposta correta é a letra A, que a eletrosfera contém partículas de carga elétrica negativa, mas vamos ver a B. Contém as partículas de carga elétrica positiva. Na eletrosfera, não. A eletrosfera contém os elétrons são negativos. C. Contém nêutrons. É falso. Os nêutrons estão onde? No núcleo. D. Concentra praticamente toda a massa do átomo. Ao contrário, o núcleo é que concentra praticamente toda a massa do átomo. Por quê? Porque no núcleo você tem os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera só os elétrons. Então, o núcleo tem uma concentração de massa maior. Então, falso. Na eletrosfera não concentra praticamente toda a massa. O núcleo concentra toda a massa. Contém prótons e nêutrons. No núcleo que contém prótons e nêutrons, que, consequentemente, vai ter toda a massa do átomo, quase toda a massa, já que, apesar do elétron ser muito pequeno, não pode desprezar completamente a massa dos elétrons, né? Faz uma relação de pequeno, mas não totalmente desprezível, beleza? Então, a resposta é a letra A. Galerinha, essas são as referências, é o que eu queria mostrar para vocês, legal? E a gente se vê para falar do modelo de Bohr. Fui!